Estudante de biologia, seja bem-vindo novamente ao ambiente virtual de aprendizagem da disciplina Química Aplicada à Biologia. Hoje vamos tratar de mais uma aula prática, a quarta aula do módulo 3, nossa penúltima aula prática do curso, ok? Vamos falar sobre a relação entre a solubilidade e as interações intermoleculares. Ok? Vamos ver, então, como é que se relaciona a solubilidade e as interações intermoleculares. Bom, antes de mais nada, como toda aula prática, é preciso tomar cuidado com os perigos do procedimento, né? E quais são eles? Esse procedimento, ele não possui aquecimento, embora vá fazer aqui uma demonstração, mas o procedimento, como está desenhado, não possui aquecimento. Okay? O que ele possui são os perigos em relação ao pó, né? Se tiver um espalhamento de pó no ar, e a respiração direta dos materiais, como o éter de petróleo, ou, no caso de não ter, né, o éter de petróleo não ser um laboratório, que pode ser utilizado o querosene em substituição. Ok? Bom, qual que é o objetivo principal? Né? Entender o quê? Entender qual que é a relação entre as interações moleculares e a solubilidade. Então, vamos observar em determinados sistemas a ocorrência ou não de solubilidade entre os compostos, ok? E vamos procurar entender como que isso se dá em função das interações intermoleculares, ok? Vamos lembrar um pouquinho das aulas anteriores. O que é que faz com que as substâncias diferentes sejam solúveis entre si? As interações intermoleculares devem ser semelhantes. Lembra-se da regra semelhante dissolve semelhante. Ok? Então, não é uma regra fixa, mas é uma regra que, de uma certa forma, auxilia e muito a gente entender grande parte aí das interações, ok? Não é uma regra sem exceções, mas dá para entender, dá para aproveitar muito dessa regra. Vamos ao procedimento, então. Vamos utilizar tubos de ensaio que devem estar identificados, logicamente, como toda a prática, né? Exatamente para que no momento de ter os resíduos, né, eles devem ser lançados no meio ambiente de uma forma segura, se é que é para lançá-los no meio ambiente. E vamos, então, utilizar 5 tubos de ensaio. Cada um vamos observar a solubilidade de diferentes substâncias, ok? No primeiro tubo de ensaio, vamos fazer a solubilidade em água de diferentes sólidos, ok? Bom, quem quiser aí, quem tiver em casa e não tiver tubo de ensaio, pode fazer no copo. Não precisa ser a quantidade exata que eu vou passar aqui. Eu estou colocando 2 ml de água destilada, uma ponta de espátula de um sólido. Pode ser um copo com água e uma ponta de colher, né, do sólido. Aí aqui eu coloco o cloreto de sódio, mas como a gente já fez, quem quiser fazer com um sal diferente, o sulfato de cálcio, que é o gesso, quiser fazer o cloreto de magnésio, que é aquele que a gente encontra na farmácia, colocar o açúcar, sacarose, ok? Pode fazer à vontade qualquer sal ou qualquer açúcar e observar o que acontece. Se quiser colocar uma quantidade grande de água, tá?
É interessante que se colocar água, colocar o sólido, sempre agite, tá? Colocar o mínimo de sólido possível, o máximo de água possível. Como eu comentei, 2 ml de água, mas pode ser mais, tá? E colocar quanto água quiser, ok? Segundo tubo de ensaio, vamos inserir éter de petróleo, 2 ml, e uma ponta de espátula de cloreto de sódio, sal de cozinha, tá? Quem quiser substituir, não tiver no laboratório o éter de petróleo, pode utilizar querosene. Aqui, em nossa prática, a gente vai utilizar querosene, ok? Querosene, 2 ml de querosene e uma pontinha ali de colher, né? Uma pontinha de colher de cloreto de sódio, sal de cozinha, tá? Pode colocar mais querosene se quiser. O importante é agitar. Colocou ali, agitou, né? E verifica a solubilidade. Se quiser colocar mais, à vontade. Terceiro tubo de ensaio, 2 ml de éter de petróleo ou querosene e 2 ml de água destilada. Pode colocar quanta quantidade quiser, lembrando que tem que agitar. Tá? Quarto tubo de ensaio, 2 ml de água e 2 ml de óleo, pode ser óleo de cozinha, óleo de soja. Okay? Pode colocar também quanto quiser, o que importa é agitar e observar. Agitou, observou, fica olhando ali o que acontece. Quinto tubo de ensaio, 2 ml de éter de petróleo ou querosene e 2 ml de óleo, ok? Ou a quantidade que quiser também. Adicionou um ao outro, agita e observa. Tá? O que a gente pode esperar de todos esses casos, né? Todas essas misturas aí? Onde que vamos ter solubilidade, onde não vamos ter solubilidade? Bom, vamos analisar o seguinte, como a gente já viu, desde a primeira aula prática, que o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ele se dissolve em água. Por que ele se dissolve em água? Porque existem cargas efetivas no cloreto de sódio, né? A carga de um íon positivo com a carga de um íon negativo, carga elétrica negativa, carga elétrica positiva, né? Então, tem aí um, dois polos, né? Não são cargas parciais, são cargas efetivas, né? Carga negativa é uma carga positiva. E na água existem cargas parciais, né? São polos, polo negativo no átomo de oxigênio, que é o mais eletronegativo, e o polo positivo na região dos átomos de hidrogênio. Então, existe aqui um dipolo, existe uma diferenciação de densidade de cargas negativas que se acumulam ao redor do átomo de oxigênio. Então, existe aqui, sim, cargas parciais, né? Tem uma diferenciação em relação à carga positiva e negativa. Então, é semelhante ao cloreto de sódio. Então, é possível solubilizar um no outro, né? E agora, pensando na água e no éter de petróleo, que aí vamos representar por hexano, existe a solubilidade? Vejam aqui quando pensamos no hexano, temos os átomos de carbono, eles são mais eletronegativos, tá? Só que eles estão todos no meio da cadeia. E os átomos de hidrogênio estão todos espalhados. Então, a carga parcial negativa, ela está no centro da molécula e a carga parcial positiva está distribuída ao redor da molécula. Por conta disso, essa molécula, ela é polar? Diferentemente da água, ela não é polar, porque quando pensamos no caso do gás carbônico, tem um átomo de carbono aqui no meio, com carga parcial positiva, e os dois átomos de oxigênio ao redor, com carga parcial negativa, não é possível definir onde que está a carga parcial negativa, tá? Então, aqui, a diferença Renato, do gás começou a carbônico. ração aqui, ó. A água fica tá podre.
A diferença do gás carbônico para o hexano é que aqui as cargas que a gente não identifica o lugar exato são as cargas parciais positivas, que são os átomos de hidrogênio. Tá? Então, a gente não consegue definir o ponto exato onde se concentra a carga parcial positiva. Então, essa é uma molécula apolar. Então, ela não é semelhante à água. Então, não se espera que se dissolva. E no caso do óleo, o óleo ele pode ser representado, por exemplo, pelo linoleato de etila, que é esse composto aqui, tá? Quando a gente tem esse desenho, essas pontas representam átomos de carbono e a quantidade de átomos de hidrogênio correspondente ligado, tá? O átomo de carbono sempre faz 4 ligações covalentes. Então, temos átomos de carbono aqui, da mesma forma que aqui. O óleo, né, que é representado por essa molécula, ali é polar ou apolar? Vejam que aqui a gente tem átomos de oxigênio. Então, temos aqui uma concentração de carga parcial negativa. Só que está bem no meio da molécula. Também é o contrário do gás carbônico, porque o carbono está no centro, que é positivo, né? E aqui a gente consegue definir a carga parcial negativa, mas a carga parcial positiva continua espalhada ao redor da molécula. Então, essa molécula também é apolar. O óleo também é apolar, então não se espera que se dissolva em água. Ao passo que, como o querosene, o éter de petróleo, o querosene, também é apolar, óleo e querosene podem se solubilizar muito facilmente. E como são apolares, e aqui o cloreto de sódio, ele possui cargas efetivas, né? Cargas elétricas efetivas, positivas e negativas, então aqui tem uma polaridade. Aqui, não havendo polaridade, também não se espera solubilidade. Ok? Bom, essa é a primeira parte do experimento. A segunda, a gente vai utilizar a técnica chamada extração por solventes. Tá? Como que é essa técnica? Vamos utilizar, como também já fizemos antes, folhas de boldo com água destilada. Tá? Só que a diferença agora é, não vamos aquecer, tá? E não vamos tampar. Quando colocamos água e uma folha, qualquer para fazer um preparado, né? Uma folha de boldo, de hortelã, de erva mate. O que acontece? Quando tampamos, é o chá, tá? Aquecemos e tampamos, forma o chá. Porque é diferente. Quando tampa, aquilo que é volátil, ou seja, aquilo que tende a escapar do líquido, aquilo que a gente sente o aroma, que passa para o estado gasoso, não tem como escapar tão fácil. Então, o chá ele conserva os componentes voláteis. Ao passo que, quando se deixa aberto, a infusão ela é preparada com esses componentes escapando, tá? O boldo ele tem a capacidade de ser utilizado para a infusão a frio. Então, colocando as folhas de boldo em água destilada, né? Aí quem quiser fazer em casa pode ser água da torneira sem problema, mas a infusão ela é feita a frio, né? Então os componentes da folha de boldo se dissolvem em água mesmo sem precisar de aquecimento, ok? E aí feita a inclusão, o que vamos fazer? Vamos adicionar a mesma quantidade de éter de petróleo ou querosene, quem tiver substituído, tá? A mesma quantidade. Você colocou 100 ml de água, 100 ml de éter de petróleo. O que se espera? O que se observa? Vocês vão perceber, vão fazer aí, tá? Mas eu vou dar o spoiler, porque
é importante entender o que vai acontecer. Tudo que é solúvel em água vai passar para a água. Porém, a água, ela é, apesar dela possuir a propriedade de ter interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, ela é um solvente muito versátil. Por quê? Porque tanto tem uma polaridade muito alta, que é possível dissolver compostos iônicos, quanto tem a característica de ser uma molécula, né? Uma característica normalmente, porque é a própria natureza dela, de possuir ligações covalentes, então ela tem a propriedade de dissolver compostos moleculares. Só não tem a propriedade de dissolver metais. Mas ela tem a capacidade de dissolver gás carbônico, gás oxigênio. É muito pequena, mas existe. Tá? Então, ela também pode dissolver compostos que têm a polaridade intermediária entre ela e o éter de petróleo. Então, esses compostos são dissolvidos na água e quando se adiciona o éter de petróleo, esses compostos também têm a probabilidade, a propriedade de estarem dissolvidos no éter de petróleo. Então, o que é que acontece? A gente percebe que a fase do éter de petróleo, mesmo não se dissolvendo em água, ela dissolve parte dos compostos das folhas de boldo, né? Ou seja, a gente vê que os compostos se distribuem por toda a mistura, mesmo que a mistura tenha duas fases, ela se distribui. E se distribuindo, a gente chama isso de extração por solventes. Então, eu extraio o componente que eu quero da água, depois eu extraio em outro componente. Por que se extrai em outro componente? Porque é mais fácil evaporar o éter sem precisar, né, sem perder aquilo que se dissolveu ali no éter, tá? É mais fácil de fazer isso do que em água. A gente tem que aquecer a água e quando aquece, a temperatura é muito elevada. Ao passo que o éter de petróleo, ele vai evaporar a uma temperatura mais baixa, ok? E aí, podemos, inclusive, identificar quanto que é, qual a fração que se dissolve, ok? Uma das formas de fazer isso é colocar no funil de separação, tá? Porque aí esse funil, essa vidraria aqui, ela é chamada de funil de separação, ou funil de decantação, ou funil de Bromo. Exatamente por quê? Porque quando se coloca a mistura bifásica aqui, eu posso abrir, né, com a torneira fechada, bem agitada. Quando eu abro a torneira, eu consigo separar a fase mais densa da menos densa, tá? Por decantação, fica mais densa por baixo, né? E aí, na fronteira entre elas, eu fecho a torneira e consigo separar exatamente, ok? Então, isso é interessante, por exemplo, para identificar qual que é o coeficiente de partição água e metanol. E raio que é isso? Existe o seguinte, existem substâncias tóxicas que podem ser lançadas no meio ambiente que elas se absorvem nos organismos, né? Não só no homem, mas nos animais e todos os organismos. E, a depender da solubilidade desses componentes, eles vão ou ficar em locais com muita água, como, por exemplo, o sangue, ou se acumular em locais com muita gordura, como é debaixo da pele, né? Ou locais muito gordurosos, como o fígado, por exemplo. E aí, o quanto que ela se dissolve em água ou em gordura vai determinar
o quanto que ela se acumula em cada local, ok? Quando fazemos esse experimento aqui, temos, então, a separação das fases aquosa, que é a água, e a orgânica, né? A aquosa é mais densa, a orgânica é menos densa, vai ficar por cima. A gente consegue identificar o quanto que essa substância pode se dissolver em água, que seria, né, o caso de solubilizar no sangue, ou em gordura, que seria o caso de solubilizar debaixo da pele. Ou seja, o quanto que ela pode se acumular no organismo, em que parte do organismo. E isso é feito por um cálculo. O quanto que está dissolvido, né, a fração que está dissolvida na parte orgânica, em relação à fração que está dissolvida na parte aquosa. E a referência da parte orgânica é o N-octanol, que é uma substância muito parecida com o hexano, perdão, o N-octano, que é uma substância muito parecida com o hexano, só que dois carbonos a mais, dois átomos de carbono a mais, e as ligações dele com átomos de hidrogênio, tá? Então, só a referência que é diferente, mas o éter de petróleo, né, a ideia do éter de petróleo é a mesma, tá? Então, a partir daí é possível identificar qual a fração dessas substâncias que tendem a acumular em locais com muita gordura ou em locais com muita água, ou seja, em locais isentos de gordura dentro do organismo. Ok? Então, esse que é o coeficiente de partição. É a fração, né, a razão da fração em que a substância se particiona, ou seja, que ela se reparte entre a água e a fase orgânica. Ok? Bom, por hoje é só. Então, mais tarde eu vou colocar aí o experimento, né, o vídeo do experimento e aguarda aí a próxima aula. Até mais!